oceano cobre 71% da superfície do planeta. Contém 97% da água disponível na Terra. Abriga 94% de toda a vida conhecida. E, no entanto, após séculos de exploração, menos de 20% de seu volume total foi mapeado com precisão suficiente para ser considerado realmente conhecido. O restante permanece em uma escuridão que não é metafórica, mas literal. Uma penumbra permanente onde a pressão esmaga o aço, onde as correntes seguem padrões que desafiam os modelos computacionais mais avançados, e onde fenômenos que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida continuam sendo registrados nos instrumentos das poucas expedições que se atrevem a descer. A primeira tentativa sistemática de medir o oceano foi a expedição do HMS Challenger entre 1872 e 1876, que percorreu quase 70 mil milhas náuticas coletando amostras de água, sedimentos e organismos em 362 pontos do Oceano Mundial. O que encontrou a bordo, mais de 4.700 espécies marinhas até então desconhecidas, redefiniu a biologia e a geologia de seu tempo. Mas a tecnologia disponível era tão rudimentar comparada com a escala do objeto de estudo que a expedição do Challenger foi, de certa forma, como tentar descrever um continente inteiro coletando amostras de solo em 300 parcelas dispersas com uma sonda manual. Hoje, o sonar multifeixe de alta resolução, os veículos operados remotamente, os satélites de altimetria marinha e as redes de boias oceanográficas ampliaram enormemente a capacidade de observação. No entanto, a proporção do volume oceânico que foi observado diretamente, não inferido a partir de modelos, mas observado com instrumentos no local, continua sendo inferior a 5%. O oceano não é perigoso de maneira uniforme. Tem geografias do perigo, pontos onde a física, a biologia, a geologia e a meteorologia convergem para produzir condições que estão entre as mais hostis do planeta conhecido. Alguns desses lugares são perigosos por sua profundidade, outros por suas correntes, outros pelo que vive neles, e outros por razões que ainda não são totalmente compreendidas. O que se segue é um percurso por esses lugares, os mais documentados, os mais temidos e alguns dos que ainda levantam perguntas sem resposta. No Oceano Pacífico Ocidental, a cerca de 300 quilômetros ao sudoeste da ilha de Guam, o fundo do mar se abre em uma cicatriz tectônica de 2.550 quilômetros de comprimento e uma largura média de 69 quilômetros. É a Fossa das Marianas, e seu ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep, alcança 10.935 metros abaixo da superfície, segundo as medições mais recentes realizadas com sonar multifeixe de alta resolução. Para compreender essa profundidade de maneira concreta, se o Monte Everest fosse colocado no fundo do Challenger Deep, seu cume ficaria submerso a mais de 2.000 metros abaixo do nível do mar. A coluna de água sobre qualquer objeto que chegue ao fundo exerce uma pressão de aproximadamente 1.086 bares, o que equivale a 1.086 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, ou ao peso de 50 aviões jumbo distribuídos sobre cada centímetro quadrado de superfície. A fossa se forma no ponto onde a placa do Pacífico subduz sob a placa das Marianas a uma velocidade de aproximadamente 2 a 3 centímetros por ano. Essa convergência tectônica não é um processo estático. Gera sismos com frequência, alguns de magnitudes consideráveis. O terremoto de Tohoku de 2011, que desencadeou o tsunami que arrasou a costa nordeste do Japão e provocou o acidente nuclear de Fukushima, teve seu epicentro em uma fossa semelhante, a Fossa do Japão, que faz parte do mesmo sistema de subdução do Pacífico Noroeste. A velocidade de subdução na Fossa das Marianas faz com que a crosta oceânica que desaparece sob ela tenha entre 100 e 130 milhões de anos, o que a torna uma das porções de fundo oceânico mais antigas do planeta que ainda não foi reciclada pelo manto. O calor gerado por essa subdução alimenta, além disso, um arco vulcânico, as Ilhas Marianas, que se estende em paralelo à fossa a cerca de 200 quilômetros a oeste. A temperatura no fundo do Challenger Deep fica em torno de 1 a 4 graus Celsius. A escuridão é total. Não existe fotossíntese. O oxigênio é escasso, mas presente, transportado por correntes de fundo que arrastam água desde latitudes polares, onde afunda por ser mais densa.
Apesar de tudo, o fundo da fossa não está vazio. As expedições robóticas e as 3 visitas humanas registradas até hoje encontraram vida. Foraminíferos gigantes, crustáceos anfípodes que colonizam os sedimentos, pepinos do mar, poliquetas e micro-organismos capazes de metabolizar compostos que seriam tóxicos em qualquer outro ambiente. A descoberta mais perturbadora para a comunidade científica foi, talvez, a de contaminantes de origem industrial. Em 2017, uma expedição do Instituto de Ciências Marinhas de Newcastle encontrou nos tecidos de anfípodes capturados a mais de 10.000 metros de profundidade concentrações de bifenilos policlorados, conhecidos como PCB, que superavam os níveis registrados nos crustáceos do altamente contaminado estuário do rio Liao, na China. Os PCB foram proibidos na maioria dos países nos anos 70 e 80 do século XX, mas sua persistência química é extraordinária. Levam décadas acumulando-se no fundo do abismo mais remoto do planeta. O perigo da Fossa das Marianas não é apenas o da profundidade e da pressão. É também o daquilo que revela sobre a capacidade do sistema oceânico de concentrar e preservar o que a superfície despeja nele. Poucos acidentes geográficos geraram mais literatura, mais especulação e mais debate sustentado do que o triângulo formado pelas Bermudas, Miami e Porto Rico. Aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados de Atlântico Norte que, segundo a narrativa popular consolidada ao longo do século XX, engoliram uma quantidade desproporcional de barcos e aviões sem deixar rastro explicável. A revisão estatística sistemática dos dados disponíveis apresenta resultados diferentes dos da lenda. Em 1975, o geógrafo Lawrence David Cushy publicou O Mistério do Triângulo das Bermudas, resolvido, no qual examinou os registros históricos de cada desaparecimento atribuído ao triângulo e encontrou que muitos haviam ocorrido fora de seus limites geográficos, que outros tinham explicações documentadas que simplesmente não haviam sido incluídas nas narrativas populares e que alguns diretamente não haviam ocorrido. A Lloyd's de Londres, a companhia seguradora marítima mais antiga e com os arquivos mais completos do mundo, não aplica tarifas diferenciadas para os navios que transitam pela zona. No entanto, a realidade física da área merece atenção por razões que vão além do mito. O Triângulo das Bermudas coincide com uma das regiões de maior tráfego marítimo e aéreo do planeta. A corrente do Golfo, um dos sistemas de correntes mais poderosos do mundo, atravessa a zona a velocidades de até 9 km por hora, suficiente para arrastar rapidamente qualquer resto superficial para o norte do Atlântico e para fora da área de busca inicial. Os fundos marinhos da área apresentam uma topografia extremamente irregular, com fossas que alcançam os 8.000 metros na fossa de Porto Rico, a mais profunda do Atlântico. Os sistemas meteorológicos do Caribe podem gerar tempestades de desenvolvimento extremamente rápido, que nem sempre são detectadas a tempo por embarcações pequenas. E depois estão os hidratos de metano. O leito marinho dessa região contém depósitos de hidratos de gás, estruturas cristalinas nas quais o metano fica preso sob alta pressão e baixa temperatura. Se esses depósitos se desestabilizam, seja por atividade sísmica, seja por mudanças de temperatura no fundo, podem liberar colunas de gás que reduzem drasticamente a densidade da água. Um barco que navegue sobre uma dessas erupções submarinas poderia afundar em segundos, sem que a tripulação pudesse fazer nada e sem que restasse rastro superficial. Essa hipótese, formulada inicialmente nos anos 80, recebeu suporte adicional das análises de crateras no leito marinho do Mar de Barents, no Ártico, onde foram documentadas liberações massivas de metano que deixaram depressões de até 800 metros de diâmetro no fundo. Também merece atenção a composição do fundo marinho na região. A fossa de Porto Rico, localizada no extremo sul da área delimitada como Triângulo das Bermudas, é a mais profunda do Atlântico, com 8.376 metros. Suas paredes são quase verticais em alguns trechos e seus sedimentos preservam registros de grandes deslizamentos submarinos pré-históricos. Um deslizamento dessa classe no fundo atlântico não apenas poderia destruir qualquer embarcação acima, mas também geraria ondas submarinas e pulsos de pressão difíceis de detectar a partir da superfície.
Se esses processos ocorrem no Triângulo das Bermudas com a frequência suficiente para explicar algum dos desaparecimentos documentados, é algo que a ciência ainda não conseguiu confirmar nem descartar definitivamente. O Mar da China Meridional, com seus 3,5 milhões de quilômetros quadrados, é possivelmente o corpo de água mais disputado geopoliticamente do planeta, mas seus perigos não são apenas políticos. É uma bacia semifechada pelas massas continentais do Sudeste Asiático, a Península da Indochina, Bornéu, as Filipinas e a costa continental chinesa. Essa configuração geográfica a transforma em um funil natural para os tufões que se geram no Pacífico Ocidental. O Pacífico Noroeste é a bacia de ciclones tropicais mais ativa do mundo, produzindo uma média de 26 tufões por ano. Muitos deles atravessam ou se formam sobre o Mar da China Meridional antes de alcançar terra. A profundidade média do mar, de apenas 1.212 metros, permite que esses sistemas se intensifiquem rapidamente ao absorver o calor armazenado em suas águas superficiais. O tufão Haiyan, conhecido nas Filipinas como Yolanda, cruzou o Mar da China Meridional em novembro de 2013 com ventos sustentados de 315 km por hora e rajadas que superaram os 380. Foi o ciclone tropical mais poderoso a tocar terra de que existe registro instrumental. Matou mais de 6.300 pessoas, deslocou mais de 4 milhões e gerou marés de tempestade de até 6 metros de altura. Mas a ameaça do Mar da China Meridional não se limita aos tufões. Suas águas pouco profundas em torno dos arquipélagos Spratly e Paracel concentram milhares de recifes e baixios que nem sempre estão devidamente cartografados. O tráfego marítimo que transita por suas águas é colossal. Estima-se que entre 30% e 35% do comércio marítimo mundial passe por esse mar, incluindo grande parte do petróleo que abastece o Japão, a Coreia do Sul e a China. A isso se soma a tensão militar permanente entre os reivindicantes de soberania sobre as ilhas e recifes: China, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan. Nos últimos anos, incidentes entre guardas costeiras, barcos de pesca e navios militares se multiplicaram, criando uma camada de risco de natureza diferente, mas igualmente real, sobre um mar que já apresenta perigos físicos suficientes por si só. O tráfego de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada no Mar da China Meridional é, segundo estimativas da FAO, um dos mais intensos do planeta. Os barcos que praticam essa pesca operam frequentemente sem sistemas AIS de identificação ativados, em zonas não patrulhadas e em condições de escuridão ou mau tempo que maximizam o risco de colisão. A falta de coordenação entre os sistemas de controle marítimo dos diferentes países ribeirinhos faz com que grandes extensões do mar fiquem efetivamente sem supervisão, o que transforma qualquer emergência nessa zona em um incidente no qual o tempo de resposta pode ser de horas ou dias. O extremo meridional do continente americano, onde a Terra do Fogo se fragmenta em um arquipélago de ilhas açoitado pelo vento antes de se render ao mar, foi durante quase 4 séculos a passagem obrigatória para os barcos que queriam cruzar entre o Atlântico e o Pacífico. Antes da abertura do Canal do Panamá em 1914, contornar o Cabo Horn era uma das provas mais temidas da navegação mundial. O motivo é a convergência de fatores oceânicos e atmosféricos que não encontra equivalente em nenhum outro lugar do planeta. No hemisfério sul, entre os 40 e os 65 graus de latitude sul, não existe nenhuma massa continental que interrompa a circulação atmosférica e oceânica em torno do polo. O vento pode soprar sem obstáculos durante milhares de quilômetros, gerando ondulação que se acumula e se reforça sem nenhum limite geográfico. As ondas no Cabo Horn alcançam alturas regulares de 12 a 15 metros durante as tempestades, e em condições extremas podem superar os 20 metros. Os marinheiros dos séculos XVIII e XIX que deviam contornar o Cabo Horn rumo ao oeste, contra o vento e a corrente dominantes, podiam levar semanas ou até meses para completar o trânsito, chegando em alguns casos a ser obrigados a retroceder e buscar a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, ao sul da África, depois de semanas de tentativas fracassadas. O historiador naval Jean Randier registrou que os veleiros de carga podiam perder até 30% de sua tripulação em um único trânsito particularmente adverso por combinação de hipotermia, ondas que varriam o convés
e acidentes relacionados à manipulação do aparelho em condições de frio extremo e mar enfurecido. A corrente do Cabo Horn, que faz parte do sistema maior da corrente circumpolar antártica, é a mais poderosa do mundo em termos de volume de água transportada. Move aproximadamente 130 Sverdrup, onde um Sverdrup equivale a 1 milhão de metros cúbicos por segundo, o que representa mais de 100 vezes a vazão combinada de todos os rios do planeta. Essa corrente se comprime ao passar pela passagem de Drake, o estreito que separa a Terra do Fogo da Antártida com apenas 800 quilômetros de largura. A energia cinética da água se concentra, as ondas se tornam mais abruptas e o tempo de reação para qualquer embarcação em dificuldade se reduz drasticamente. A temperatura da água fica em torno de 3 a 5 graus Celsius, o que significa que qualquer pessoa que caia no mar sem traje de sobrevivência tem entre 30 e 45 minutos antes que a hipotermia a incapacite. Os registros históricos falam de milhares de naufrágios nessas águas. Muitos dos barcos que tentaram a passagem nunca retornaram, e seus restos jazem em fundos onde as condições tornam praticamente impossível qualquer operação de resgate ou recuperação. O Cabo Horn mantém seu status de zona de risco elevado até hoje, quando os sistemas de meteorologia por satélite permitem um acompanhamento quase em tempo real dos sistemas de baixa pressão que se formam no Pacífico Sul. A diferença é que os navios modernos têm motores suficientemente potentes para não depender do vento e podem esperar em portos patagônicos por uma janela meteorológica favorável antes de tentar a travessia. O Mar de Bohai é o golfo mais interior da China, um mar semifechado de menos de 80 mil quilômetros quadrados, rodeado pelas províncias de Hebei, Liaoning e Shandong, e pela municipalidade direta de Tianjin. É, do ponto de vista físico, um mar relativamente calmo, com profundidades que raramente ultrapassam os 20 metros e sem as correntes violentas nem as tempestades extremas de outros lugares desta lista. Seu perigo é de outra natureza e justamente por isso merece atenção. O Bohai recebe as águas de 3 rios importantes, o Amarelo, o Haihe e o Liao. Os 3 atravessam algumas das regiões industriais e agrícolas mais intensas do mundo antes de desaguar nele. Décadas de despejos industriais, escoamento agrícola carregado de fertilizantes e pesticidas e poluição por hidrocarbonetos provenientes dos campos petrolíferos costeiros transformaram o Bohai em um dos corpos d'água mais poluídos do planeta. As concentrações de metais pesados em seus sedimentos, mercúrio, chumbo, cádmio e arsênico entre eles, superam os limites de risco estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde em grandes extensões de seu fundo. Os episódios de hipóxia, zonas onde o oxigênio dissolvido cai abaixo do nível mínimo necessário para sustentar vida marinha complexa, são recorrentes no verão, quando o calor acelera a decomposição bacteriana da matéria orgânica e o consumo de oxigênio supera a capacidade de reposição. Em 2011, uma explosão em uma plataforma petrolífera da companhia ConocoPhillips, no campo de Penglai, despejou mais de 700 toneladas de petróleo cru nas águas do Bohai durante semanas antes da empresa informar publicamente o incidente. O dano aos ecossistemas pesqueiros costeiros foi quantificado em bilhões de yuanes. O perigo do Bohai não é matar instantaneamente, mas sim causar um deterioramento lento e acumulativo que afeta milhões de pessoas que dependem de seus recursos pesqueiros, que consome a biodiversidade silenciosamente e que levanta questões sobre até que ponto um sistema oceânico pode se degradar antes de ultrapassar limites de dano irreversível. Existe um cinturão de mar ao redor do Equador, onde os ventos alísios do hemisfério norte e do hemisfério sul se encontram. Ao longo da história, os marinheiros o conheceram como o Cinturão de Calma ou Poteau Noir, e temiam cair nele tanto quanto nas piores tempestades. A Zona de Convergência Intertropical, ou ITCZ, pelas siglas em inglês, é uma faixa de baixa pressão atmosférica onde o ar quente e úmido sobe, gera tempestades convectivas violentas e deixa o nível do mar praticamente sem vento superficial. Um veleiro que entre nessa zona pode ficar parado por dias ou semanas, sob um sol equatorial implacável, entre chuvas torrenciais que se alternam com calmarias absolutas. Mas a ITCZ não é apenas o flagelo dos navegadores à vela. É também a região de maior atividade elétrica da Terra.
Dentro das células convectivas que se formam nessa zona, os raios atingem densidades de milhares por quilômetro quadrado durante as tempestades mais intensas. As correntes ascendentes dentro das nuvens cumulonimbus equatoriais podem ultrapassar 200 km por hora, criando condições de turbulência extrema para aeronaves. O acidente do voo Air France 447, que caiu no Atlântico Equatorial em junho de 2009 com 228 pessoas a bordo, ocorreu dentro de uma zona de convecção intensa associada à ITCZ. A investigação posterior determinou que o equipamento de Pitot, encarregado de medir a velocidade do ar, foi bloqueado por cristais de gelo em grande altitude, o que desorientou a tripulação e levou à perda do controle da aeronave. Os corpos das vítimas e a caixa preta não foram encontrados até 2 anos depois do acidente, a mais de 3.900 metros de profundidade no Atlântico Equatorial. A ITCZ se desloca sazonalmente para o norte e para o sul, seguindo a posição do Sol, e sua intensidade varia de ano para ano, correlacionada com fenômenos como El Niño e La Niña. Em anos de El Niño forte, sua posição e energia mudam de maneiras que ainda não se predizem com total precisão. O Oceano Ártico está mudando mais rapidamente do que qualquer outro corpo d'água do planeta. A temperatura média do Ártico está aumentando a um ritmo aproximadamente 4 vezes superior à média global, um fenômeno que os cientistas chamam de amplificação ártica. Como consequência, a extensão do gelo marinho no mínimo de verão diminuiu em aproximadamente 40% desde os anos 80, e sua espessura se reduziu de maneira ainda mais dramática. Estudos baseados em dados de satélites e submarinos militares que patrulharam sob o gelo ártico desde os anos 50 mostram uma redução da espessura média entre 50% e 65% nesse período. Isso abre o Oceano Ártico para a navegação comercial durante períodos cada vez mais prolongados do ano, o que poderia parecer positivo sob a perspectiva do transporte marítimo. A rota do Mar do Norte, que contorna a costa ártica da Rússia, foi navegável sem quebra-gelos por vários meses do ano pela primeira vez na história registrada em 2007. A Rota do Noroeste, ao longo das costas árticas canadenses, foi navegada sem apoio de quebra-gelos em 2007 também, quase um século depois de o explorador Roald Amundsen levar 3 anos para completar a mesma travessia com uma embarcação de madeira no início do século XX. Mas a abertura dessa fronteira cria novos riscos e amplifica outros preexistentes. O gelo marinho residual que permanece no Ártico no verão não é um obstáculo estático e previsível. É um mosaico dinâmico de placas que se fragmentam, se movem com as correntes e o vento e podem convergir inesperadamente sobre rotas que pareciam desobstruídas. Os sistemas de previsão do movimento do gelo existem, mas sua precisão cai à medida que o sistema se torna mais caótico com o aquecimento. Um navio preso pelo gelo em convergência no centro do Ártico está em uma posição extremamente vulnerável. O resgate requer quebra-gelos que podem levar dias para chegar, e o resgate aéreo em condições árticas é extraordinariamente complicado. Sob o leito marinho ártico, os sedimentos contêm as maiores reservas de hidratos de metano conhecidas no planeta. À medida que as águas se aquecem, esses hidratos se desestabilizam. Estudos publicados nas últimas 2 décadas documentaram plumas de metano emergindo do fundo do Ártico em vários pontos da plataforma continental siberiana, sinal de que o processo já está em andamento. As implicações para o clima global são potencialmente graves, mas as implicações para a navegação também são reais. Uma liberação massiva de gás na rota poderia reduzir a densidade da água e afundar um navio sem aviso prévio. Além disso, o Ártico é uma das regiões com menor cobertura de infraestrutura de comunicações e resgate do planeta. Os satélites de comunicação geoestacionários não cobrem latitudes superiores a 75 graus norte com sinal confiável. As condições meteorológicas podem bloquear qualquer operação de emergência durante dias, e no inverno, durante a noite polar, por meses. O primeiro naufrágio de um navio de carga sem quebra-gelos nas novas rotas árticas comerciais, que os modelos de risco de várias seguradoras marítimas consideram provável nos próximos anos, testará sistemas de resposta que ainda não foram projetados para essa escala nem geografia. No Pacífico Ocidental, aproximadamente 100 quilômetros ao sul do Japão,
Existe uma zona que em alguns estudos é denominada Mar do Demônio ou Triângulo do Dragão, delimitada pelas ilhas Miyake-jima, Iwo Jima e pelas águas em torno de Guam. Suas dimensões são maiores que as do Triângulo das Bermudas, e a densidade de atividade vulcânica e sísmica na região supera a de qualquer outra área equivalente do Pacífico. A placa tectônica das Filipinas subduz sob a placa euroasiática nesse setor, gerando uma cadeia de vulcões submarinos que inclui alguns dos mais ativos do planeta. O vulcão Iwo Jima emergiu do mar há relativamente pouco tempo em termos geológicos e sua atividade continua. Em 2023, uma série de erupções submarinas criou uma nova ilha próxima a Iwo Jima em poucas semanas, visível por satélite. Essa atividade vulcânica submarina tem consequências diretas para a navegação. As erupções podem gerar tsunamis localizados de aparecimento quase instantâneo, sem o tempo de aviso que os terremotos em terra oferecem. O magma que entra em contato com a água do mar pode criar colunas de vapor, ácido e fragmentos rochosos que atingem vários quilômetros de altitude. As correntes superficiais em áreas de atividade geotérmica são imprevisíveis e mudam rapidamente. O governo japonês declarou algumas zonas do Triângulo do Dragão como perigosas para a navegação na segunda metade do século XX, constituindo um dos poucos reconhecimentos oficiais do perigo real de uma zona frequentemente catalogada junto às lendas do Triângulo das Bermudas. A diferença é que, neste caso, o mecanismo físico do perigo, a atividade vulcânica e tectônica, está documentado e é verificável. O que permanece sem resposta é se esse mecanismo é suficiente para explicar o histórico de desaparecimentos de embarcações na zona, ou se existe algum fator adicional que os modelos disponíveis ainda não capturam. Em qualquer praia onde as ondas quebram sobre uma costa, existe o potencial de formação de uma corrente de retorno. Não é um fenômeno exótico nem limitado a regiões específicas do planeta. Ocorre em todas as costas do mundo onde há ondas, e, no entanto, mata mais pessoas por ano do que qualquer outro fenômeno de perigo costeiro, incluindo tubarões, águas-vivas venenosas e tsunamis em anos sem grandes eventos desse tipo. As correntes de retorno se formam quando a água empurrada para a praia pelas ondas precisa voltar para o mar. Em vez de recuar uniformemente por toda a extensão da praia, essa água encontra rotas de menor resistência. Canais entre bancos de areia, interrupções nos bancos de rochas, pontos onde a morfologia do fundo permite uma saída concentrada. A água se canaliza nessa direção e flui para fora com velocidades que podem atingir 8 a 9 km por hora, suficiente para superar a velocidade máxima de natação da maioria dos seres humanos. O erro mais comum das pessoas presas em uma corrente de retorno é tentar nadar diretamente de volta à praia, ou seja, contra a corrente. Esse esforço esgota rapidamente as energias sem produzir avanço real. As recomendações de segurança marítima indicam que a saída correta é nadar paralelamente à costa, perpendicular à corrente, até sair da faixa de fluxo, que geralmente tem entre 10 e 30 metros de largura, e só então dirigir-se à praia. As correntes de retorno são difíceis de identificar da água, especialmente para banhistas não treinados. Da costa, no entanto, podem às vezes ser vistas como faixas de água mais escura, com espuma se afastando da praia e com ondas que não quebram nesse ponto porque a profundidade do canal as deforma antes de chegar à margem. Também é frequente observar água com aspecto turbulento ou cor distinta das zonas adjacentes, sinal de que os sedimentos do fundo estão sendo ressuspensos pela velocidade da corrente. A distribuição das mortes por correntes de retorno não é geograficamente aleatória. As praias com morfologia de fundo móvel, onde os bancos de areia se deslocam com as tempestades e modificam a localização dos canais de retorno, são as mais perigosas porque os pontos de formação mudam entre uma visita e a seguinte. As praias abrigadas artificialmente por quebra-mares ou moles têm pontos de retorno quase fixos, previsíveis, mas igualmente mortais para quem não os conhece. Estima-se que nos Estados Unidos, as correntes de retorno são responsáveis por entre 80 e 100 mortes por afogamento por ano, o que representa 80% das intervenções dos salva-vidas. Em países como Austrália, Brasil, Indonésia e Espanha, os números são igualmente significativos. A oceanografia costeira melhorou os modelos preditivos de formação de correntes de retorno nas últimas décadas,
mas a previsão em tempo real para praias específicas continua sendo um desafio técnico sem solução definitiva. Algumas iniciativas experimentais na Austrália e no Reino Unido estão testando sistemas de monitoramento por câmeras com inteligência artificial que identificam em tempo real as zonas de corrente de retorno ativa e alertam os salva-vidas por meio de alarmes. Os resultados iniciais são promissores, mas a escala de implementação necessária para cobrir as costas dos países com maior exposição ao risco requer investimentos que a maioria dos municípios costeiros não está em condições de assumir. No centro do Oceano Pacífico Norte, o giro subtropical do Pacífico Norte, uma corrente circular gerada pela ação combinada do vento e da rotação da Terra, aprisiona e concentra os materiais flutuantes que entram nele. O que começou a ser documentado nos anos 90 como um acúmulo incomum de plásticos em uma área relativamente remota do Pacífico, tornou-se o maior lixão marinho do planeta. A Grande Mancha de Lixo do Pacífico Norte, ou GPGP pelas siglas em inglês, ocupa atualmente uma área estimada entre 1,6 e 2 milhões de quilômetros quadrados, embora suas fronteiras sejam difusas porque a concentração varia. Ao contrário do que o termo mancha poderia sugerir, não se trata de uma ilha sólida navegável. A maior parte do material presente é microplástico, fragmentos menores que 5 milímetros gerados pela fragmentação progressiva de objetos plásticos maiores sob a ação do sol, da água e do movimento mecânico. A densidade de plástico pode chegar a superar 100 kg por quilômetro quadrado nas áreas mais concentradas. O perigo do GPGP para a navegação direta é limitado. Os plásticos dispersos não impedem os navios. Seu perigo é de outra escala e outra natureza. Os microplásticos atuam como concentradores de contaminantes orgânicos persistentes, absorvendo em sua superfície PCB, DDT e outros compostos tóxicos com concentrações que podem ser até 1 milhão de vezes superiores às da água circundante. Os organismos marinhos que ingerem esses microplásticos incorporam esses contaminantes em seus tecidos, e essa carga tóxica sobe pela cadeia trófica até os peixes de consumo humano. Estudos publicados em revistas como Science e Nature nos últimos anos detectaram microplásticos em praticamente todas as amostras de tecido de organismos marinhos analisadas, incluindo espécies das profundezas e das zonas mais remotas do planeta. Também foram encontrados na chuva, no ar, no sangue humano e na placenta. A mancha não está sozinha. Existem giros equivalentes no Pacífico Sul, no Atlântico Norte, no Atlântico Sul e no Oceano Índico. A poluição plástica marinha já é um fenômeno global, com características de sistema, não de acidente localizado. O estreito que separa Madagascar do continente africano tem aproximadamente 1.760 quilômetros de comprimento e uma largura que varia entre 400 quilômetros em seu ponto mais largo e 240 em seu ponto mais estreito. Em seu interior, ocorrem alguns dos fenômenos oceânicos mais complexos do Oceano Índico Ocidental. As correntes do Canal de Moçambique não fluem de maneira constante em nenhuma direção. Geram um sistema de redemoinhos, conhecidos como vórtices em oceanografia, de dimensões sem equivalente conhecido em outro canal do mundo. Esses vórtices, que podem atingir 300 quilômetros de diâmetro, formam-se na corrente norte-africana que flui para o sul ao longo da costa de Madagascar e se propagam para o sul por todo o canal. Não são correntes superficiais. Seus efeitos se estendem até profundidades de 2.000 a 2.500 metros, afetando o transporte de nutrientes, a temperatura da água e as condições de navegação em toda a coluna. Para navios de grande calado que transportam petróleo do Golfo Pérsico para a África do Sul e além, o Canal de Moçambique é uma rota frequente. A combinação de vórtices imprevisíveis, a batimetria complexa das costas de Madagascar e a atividade de ciclones tropicais que afetam o Índico Ocidental torna o canal um corredor de navegação que requer atenção constante. Sob o leito do canal, a atividade sísmica é uma característica permanente da paisagem geológica. O Oceano Índico Ocidental é uma zona de atividade tectônica moderada, mas contínua, e o canal está sobre uma zona de transição entre distintas estruturas do manto superior. Os terremotos aqui não têm a frequência nem a magnitude dos que afetam o Pacífico, mas existem, e os tsunamis gerados no Índico, como o catastrófico evento de dezembro de 2004, demonstraram a capacidade destrutiva do fundo oceânico nessa bacia.
Em 1º de março de 1999, os hidrofones do sistema SOSUS, sigla de Sistema de Vigilância Sonora, uma rede de microfones submarinos instalada originalmente pela Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para detectar submarinos soviéticos, registraram um som extraordinário no Pacífico Equatorial. O som foi apelidado de Julia e durou aproximadamente 15 segundos, sendo audível em toda a bacia do Pacífico. Não foi o único. Antes de Julia houve Bloop, em 1997, um som de amplitude extrema, de frequência muito baixa, registrado por hidrofones separados entre si por mais de 5.000 quilômetros, o que indicava que sua fonte era de potência acústica extraordinária. Bloop foi investigado durante anos e finalmente atribuído em 2012 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos à atividade criosísmica, ou seja, aos estalos e movimentos sísmicos associados ao gelo marinho. A explicação satisfaz uma parte da comunidade científica. Outra parte aponta que as características espectrais do Bloop não são completamente consistentes com os sons criosísmicos conhecidos. Julia foi atribuída a uma grande massa de gelo que encalhava no fundo do mar em algum ponto da Antártida. Outros sons registrados pela rede SOSUS durante os anos 90 e 2000, conhecidos com nomes como Upsweep, Whistle e Train, receberam explicações parciais, mas não totalmente satisfatórias. O que esses sons revelam não é necessariamente a presença de entidades desconhecidas. Revelam algo mais fundamental, que o oceano é um meio de transmissão acústica de uma capacidade sem equivalente em qualquer ambiente terrestre, e que os processos que ocorrem em suas profundidades produzem sinais que ainda não foram catalogados, classificados, nem completamente compreendidos. O inventário do que o oceano faz quando ninguém ouve está muito longe de ser completado. Entre o extremo nordeste da Ásia e o extremo noroeste da América do Norte, os continentes se aproximam até deixar apenas 85 quilômetros de mar. O Estreito de Bering conecta o Oceano Pacífico com o Ártico e é um dos corredores oceanográficos mais importantes do planeta, tanto por suas condições atuais quanto por sua história geológica. Durante as glaciações do Pleistoceno, quando o nível do mar estava entre 60 e 120 metros abaixo do atual, o estreito ficava completamente seco. Beringia, a ponte terrestre assim formada, foi o corredor pelo qual os ancestrais dos povos ameríndios cruzaram da Ásia para a América, provavelmente entre 25.000 e 15.000 anos antes do presente. A mesma ponte foi transitada por mamutes, mastodontes, cavalos e bisões. Hoje, o estreito é um corredor oceânico de condições extremas. As temperaturas da água no inverno caem abaixo de 0 graus Celsius em sua superfície, e a formação de gelo marinho é anual. As marés geram correntes de até 5 nós em alguns pontos do estreito. Os ventos do Ártico criam condições de visibilidade quase nula por tempestades de neve e gelo durante grande parte do ano. Com a abertura das rotas árticas pelo recuo do gelo marinho, o Estreito de Bering está ganhando importância como passagem entre o Atlântico e o Pacífico, oferecendo uma rota que reduz significativamente a distância entre o norte da Ásia e a Europa, em comparação com o Canal do Panamá ou a rota pelo Cabo da Boa Esperança. No entanto, a ausência de infraestrutura de resgate em suas proximidades, combinada com suas condições climáticas extremas, o torna um dos corredores mais perigosos para a navegação no mundo atual. O estreito também é um ponto de concentração de fauna marinha de extraordinária densidade. As baleias cinzentas do Pacífico atravessam-no a cada ano em sua migração entre suas áreas de alimentação no Ártico e suas áreas de reprodução nas lagoas costeiras da Baja Califórnia, cobrindo um percurso de mais de 20.000 quilômetros de ida e volta, a migração mais longa documentada de qualquer mamífero. As morsas se concentram em suas águas durante a temporada de caça do fundo. As populações de aves marinhas que nidificam em suas costas rochosas contam-se por dezenas de milhões. Esse ecossistema de extraordinária riqueza, que depende do gelo marinho como plataforma de caça para ursos polares, morsas e focas, está sendo alterado a um ritmo sem precedentes históricos pela mesma causa que está abrindo a rota para a navegação comercial. A cerca de 120 quilômetros ao norte da ilha de Porto Rico, o fundo do Atlântico cai abruptamente até uma profundidade de 8.376 metros
em seu ponto mais baixo, conhecido como Abismo de Milwaukee. É o ponto mais profundo do Atlântico e do Mar do Caribe, e sua existência é inseparável da dinâmica sísmica de uma das zonas de maior risco de terremoto e tsunami da Bacia Atlântica. A fossa de Porto Rico marca o limite entre a placa norte-americana, que se desloca para o sudeste, e a placa do Caribe, que se move para o nordeste. Essa interface de placas não é apenas sismicamente ativa, mas em alguns modelos geofísicos é uma das zonas com maior potencial para a geração de terremotos de magnitude 8 ou superior no hemisfério ocidental. Um terremoto dessa magnitude nessa zona, com o hipocentro, a profundidade adequada e com uma geometria de ruptura favorável à geração de tsunamis, poderia produzir ondas de grande altura nas costas de Porto Rico, República Dominicana, leste de Cuba e sul da Flórida, com tempos de chegada de apenas 15 a 30 minutos para as ilhas próximas. A densidade populacional costeira no Caribe, combinada com a limitada infraestrutura de alertas precoces em alguns países da região, torna esse cenário uma das catástrofes naturais de maior potencial não resolvido no Atlântico Ocidental. Os modelos sísmicos melhoraram notavelmente nas últimas 2 décadas, mas prever quando e com quais características ocorrerá o próximo grande terremoto na fossa de Porto Rico continua sendo impossível com a tecnologia disponível. Ao nordeste da Austrália, separado do continente pelo Cabo York e pelas Torres Strait, o Mar de Coral abriga a Grande Barreira de Coral, o sistema de recifes mais extenso do planeta. Mais de 2.300 quilômetros de comprimento, visível do espaço, lar de milhares de espécies marinhas. Mas o Mar de Coral também é uma das regiões de maior atividade ciclônica do Pacífico Sul. E o Recife que o define enfrenta uma ameaça que não provém da navegação nem da atividade humana direta em suas águas, mas do aquecimento de suas próprias águas. O branqueamento de corais ocorre quando a temperatura da água supera em 1 grau ou mais durante várias semanas o máximo histórico para uma determinada região. Nessas condições, os corais expulsam as algas simbióticas que lhes fornecem a cor e, crucialmente, entre 70% e 90% de sua energia por meio da fotossíntese. Sem elas, os corais podem sobreviver por algumas semanas ou poucos meses, mas se a temperatura não retornar a níveis normais, morrem. A Grande Barreira de Coral experimentou episódios de branqueamento massivo em 2016, 2017, 2020, 2022 e 2024. Nos eventos de 2016 e 2022, mais de 50% dos corais do Recife apresentaram branqueamento severo. A recuperação entre episódios requer décadas, mas os intervalos entre eventos estão se encurtando. O Mar de Coral sem sua barreira é um mar diferente. As correntes que o Recife modifica mudariam sua distribuição. A vida marinha que depende dele para reproduzir-se, alimentar-se e refugiar-se desapareceria ou migraria. E a proteção costeira que o Recife oferece às comunidades do Nordeste australiano diante de ciclones e ressacas seria reduzida. Em diversos pontos do Oceano Mundial, a combinação de temperatura, salinidade, estratificação da coluna de água e aporte de nutrientes cria condições em que o oxigênio dissolvido cai a níveis incompatíveis com a vida marinha aeróbica. Essas regiões são denominadas Zonas de Mínimo Oxigênio ou OMZ, sigla em inglês, e estão presentes em todos os oceanos, embora com maior extensão no Pacífico Oriental e no Índico. As OMZ não são fenômenos novos. Existem há milhões de anos como consequência natural da circulação oceânica. O que é novo é que estão se expandindo. Estudos publicados ao longo das últimas 2 décadas documentam que as OMZ cresceram em volume em todos os oceanos desde pelo menos os anos 60, coincidindo com o aquecimento global. O oceano mais quente transporta menos oxigênio dissolvido, porque a solubilidade dos gases diminui com a temperatura, e a estratificação térmica mais pronunciada da água reduz a mistura vertical que fornece oxigênio às camadas intermediárias. Nas costas da América do Sul, frente ao Peru e Chile, a OMZ do Pacífico Oriental se estende de profundidades entre 50 e 200 metros até aproximadamente 1.000 metros, ocupando grande parte da coluna de água, onde muitas espécies comerciais, como a lula gigante Humboldt e numerosas espécies de peixes demersais, desenvolvem seu ciclo vital. Quando a OMZ sobe, os organismos que fogem da hipóxia
concentram-se em uma faixa superficial cada vez mais estreita. Existem locais costeiros onde a hipóxia alcança o fundo do mar e gera episódios de mortalidade massiva. Milhares de toneladas de vida marinha que morrem e cujos restos se acumulam nos sedimentos. Na Baía de Chesapeake, na costa leste dos Estados Unidos, no Golfo do México, em frente à Foz do Mississippi e em dezenas de estuários europeus e asiáticos, as zonas hipóxicas sazonais tornaram-se um fenômeno regular documentado desde os anos 70. O Mar de Ross, ao sul do Pacífico, é o corpo de água que penetra mais profundamente no continente antártico. Suas águas são extraordinariamente frias, com temperaturas superficiais que caem a menos de 1,8 graus Celsius, o ponto de congelamento da água salgada. No inverno, o gelo marinho se estende sobre ele até cobrir uma área de mais de 500 mil quilômetros quadrados. O Mar de Ross é considerado pelos biólogos marinhos como o ecossistema marinho mais intacto que resta no planeta. Suas águas sustentam colônias de pinguins imperador e adélia, baleias minke, orcas, focas leopardo e uma biomassa de crio antártico, Euphausia superba, que é a base de toda a cadeia alimentar do Oceano Austral. A densidade de vida em suas águas durante o verão austral não tem equivalente em nenhum outro mar. Em 2016, a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos da Antártida aprovou a criação da Reserva Marinha do Mar de Ross, com 1,57 milhões de quilômetros quadrados, a maior área marinha protegida do mundo na época. Sua duração foi estabelecida em 35 anos, após os quais deverá ser renegociada pelos 25 países que integram a comissão. O perigo para o Mar de Ross não vem de dentro, mas de fora. O aquecimento do Oceano Austral está modificando a taxa de formação da água de fundo antártica, uma massa de água densa e fria que afunda no Mar de Ross e no Mar de Weddell e flui para todos os oceanos do mundo como parte da circulação termoalina global, o sistema de correntes que distribui calor, oxigênio e nutrientes pelo planeta. Os estudos publicados nos últimos anos mostram que a formação dessa água de fundo diminuiu entre 20% e 30% desde os anos 70, com implicações para a circulação oceânica global que ainda não são totalmente compreendidas. A desaceleração da circulação termoalina não afeta apenas a Antártida. Seus efeitos se propagam para todos os oceanos. Menos água de fundo antártica significa menos oxigênio transportado para as profundezas do Pacífico e do Atlântico, o que potencialmente ampliaria as zonas de mínimo oxigênio documentadas em outras seções deste relato. Significa também uma redistribuição do calor oceânico que modificaria os padrões de precipitação e temperatura em regiões continentais a milhares de quilômetros de distância do ponto de origem do processo. O Mar de Ross, em seu aparente isolamento, é na verdade um nodo central da física do oceano planetário, e o que ocorrer nele nas próximas décadas determinará condições que serão sentidas em latitudes que nunca viram um iceberg. Em 2014, uma expedição oceanográfica que trabalhava na plataforma continental do noroeste da Austrália detectou sinais sísmicos de muito baixa frequência com um padrão de repetição que não correspondia a nenhum vulcão submarino nem a qualquer sistema de correntes conhecido naquele setor do Índico. Os sinais se repetiam em intervalos regulares durante a noite e desapareciam ao amanhecer, um padrão circadiano que não tem equivalente na geologia. A pesquisa posterior identificou a fonte como chamadas de baleias azuis pigmeias do Oceano Índico, uma subespécie cuja vocalização havia sido documentada anteriormente, mas nunca com tal nitidez, nem nesse contexto. No entanto, a análise dos sinais também revelou componentes de frequência que não correspondiam a vocalizações biológicas conhecidas. Esses componentes não foram explicados satisfatoriamente e não foram novamente detectados com a mesma clareza. Esse tipo de episódio é representativo de uma categoria geral de fenômenos. O oceano profundo como espaço de produção acústica que supera a capacidade de interpretação dos instrumentos projetados para ouvi-lo. As redes de hidrofones científicos atualmente existentes cobrem uma fração pequena do volume oceânico, e a maioria foi projetada para propósitos específicos, sismológicos, militares ou de monitoramento de erupções vulcânicas, não como instrumentos de inventário geral. O que não é detectado não é catalogado, e o que não é catalogado permanece na categoria do desconhecido.
Em 20 de dezembro de 1987, o ferry filipino Dona Paz colidiu no Estreito de Tablas, nas Filipinas, com o navio-tanque Vector. O Vector transportava 8.800 barris de produtos petrolíferos. O incêndio que se seguiu à colisão se espalhou para o Dona Paz, que afundou em menos de 2 horas. Morreram entre 4.341 e 4.386 pessoas, a maioria das quais viajava sem que seus nomes fossem registrados nos manifestos do navio, que excedia várias vezes sua capacidade legal de passageiros. É o maior desastre marítimo em tempo de paz do qual há registro. O Dona Paz é um caso extremo, mas não isolado, de uma categoria de risco que persiste nas rotas marítimas do Sudeste Asiático. Sobrecarga de passageiros, precariedade dos sistemas de segurança, pouca iluminação de estreitos com tráfego intenso e ausência de comunicações eficientes entre navios e autoridades costeiras. Filipinas, Indonésia e Bangladesh registraram os maiores desastres de ferry das últimas décadas. A geografia insular desses países faz do transporte marítimo a única opção de mobilidade para milhões de pessoas, e a pressão econômica sobre os operadores dessas rotas gera incentivos para ignorar as regulamentações de segurança. As rotas que conectam essas ilhas atravessam mares com correntes complexas, fundos irregulares e condições meteorológicas que podem mudar abruptamente. Os esforços internacionais para melhorar a segurança do transporte marítimo nessas regiões produziram melhorias mensuráveis desde os anos 90. Mas as condições estruturais que geram o risco, a pobreza, a densidade populacional costeira e a insuficiência de infraestrutura alternativa continuam presentes. A Zona Radal compreende todas as águas e sedimentos a mais de 6.000 metros de profundidade. Esse limite arbitrário marca, na prática, um limiar de pressão e condições que divide o que a biologia convencional considera possível do que existe nas margens mais extremas do planeta. A essas profundidades, a pressão supera os 600 bares. A temperatura é permanentemente próxima do ponto de congelamento. A escuridão é absoluta. Os nutrientes que chegam desde a superfície o fazem na forma de partículas que caem lentamente durante semanas ou meses através da coluna de água, o que os oceanógrafos chamam de neve marinha. E, no entanto, a Zona Radal é habitada. Os anfípodes do gênero Hirondellea gigantea, crustáceos parecidos com lagostins, mas adaptados a condições que destruiriam qualquer organismo de latitudes normais, colonizam os fundos das fossas mais profundas do Pacífico em densidades que surpreenderam os primeiros pesquisadores que colocaram câmeras nessas profundidades. São carnívoros e necrófagos, capazes de consumir grandes quantidades de matéria orgânica em pouco tempo. Seus tecidos contêm enzimas especialmente adaptadas para funcionar a pressões que desnaturariam as proteínas de qualquer organismo de superfície. Os peixes mais profundos conhecidos são os liparídeos, uma família de peixes de estrutura gelatinosa que foram filmados a mais de 8.300 metros. Seu corpo carece de bexiga natatória, que estouraria sob essa pressão, e seu sistema muscular e enzimático está completamente reorganizado para funcionar em condições que são incompatíveis com a vida, segundo os parâmetros da biologia convencional. Uma das descobertas mais recentes no estudo da Zona Radal envolve as fontes hidrotermais. Durante décadas, acreditou-se que as fossas de subducção, ao contrário das dorsais oceânicas onde as placas se separam, não tinham atividade hidrotermal significativa. As imagens dos veículos robóticos enviados à Fossa das Marianas e à Fossa de Tonga na última década revelaram fontes de água quente e compostos químicos emergindo do fundo em vários pontos, o que sugere que os ecossistemas quimiosintéticos, aqueles que não dependem da energia solar, mas de reações químicas entre compostos do manto e a água marinha, são mais ubíquos no planeta do que se acreditava. Os organismos que habitam essas fontes nas fossas mais profundas representam provavelmente as formas de vida mais tolerantes a condições extremas que se conhecem no planeta, e seu catálogo completo está muito longe de ter sido concluído. A Zona Radal é perigosa para o ser humano no sentido mais literal. Nenhum material de construção convencional suporta indefinidamente as pressões que ali reinam. As 3 missões tripuladas que chegaram ao ponto mais profundo das Marianas, de Don Walsh e Jacques Piccard em 1960, de James Cameron em 2012 e de Victor Vescovo em 2019,
Utilizaram submersíveis projetados expressamente para esse propósito, com cascos de titânio ou aço especial de décimos de milímetro de tolerância dimensional. Uma falha estrutural a essas profundidades não produz um afundamento, mas uma implosão instantânea. O termo japonês tsunami, onda de porto, reflete a observação histórica de que essas ondas são quase imperceptíveis em mar aberto, mas se transformam em muros de água ao se aproximarem da costa. No oceano profundo, um tsunami pode ter apenas 30 centímetros de altura, mas se propagar a velocidades entre 700 e 900 km por hora, semelhantes às de um avião comercial. Seu comprimento de onda, a distância entre duas cristas, pode ser de centenas de quilômetros. Ao se aproximar de uma costa onde o fundo se eleva, a onda desacelera, mas como a energia total se conserva, sua altura aumenta proporcionalmente. Uma onda de 30 centímetros em águas de 5.000 metros pode se converter em uma onda de 20 ou 30 metros ao chegar a águas de 10 metros de profundidade, dependendo da topografia costeira e do ângulo de aproximação. O tsunami do Oceano Índico de dezembro de 2004, gerado pelo terremoto de Sumatra de magnitude 9,1, o terceiro maior abalo sísmico registrado instrumentalmente na história, matou entre 227.000 e 280.000 pessoas em 14 países. As ondas chegaram à costa de Banda Aceh, na Indonésia, em menos de 30 minutos, com alturas de até 30 metros em alguns pontos. Nas costas do Sri Lanka, Índia e Tailândia, as ondas chegaram entre 90 minutos e 2 horas depois do sismo, tempo suficiente para um alerta precoce que teria permitido salvar dezenas de milhares de vidas. Mas o sistema de alerta de tsunamis para o Oceano Índico não existia naquele momento. O estabelecimento do Sistema de Alerta Precoce de Tsunamis do Oceano Índico, concluído em 2008, reduz, mas não elimina o risco. O alerta pode levar entre 5 e 15 minutos para ser emitido após a detecção do sismo, e a transmissão às comunidades locais depende de infraestrutura de comunicações que nem sempre está disponível nem é confiável nas regiões costeiras mais vulneráveis do planeta. Existem categorias de tsunamis para as quais até mesmo os sistemas de alerta mais avançados não proporcionam tempo útil. Os tsunamis gerados por deslizamentos submarinos, ao contrário dos originados em sismos de subducção, não produzem o abalo sísmico prévio que ativa os detectores. O tsunami de 1958 na Baía de Lituia, no Alasca, foi gerado por um deslizamento de 30 milhões de metros cúbicos de rocha, que caiu no mar de uma altura de 914 metros. A onda resultante alcançou 524 metros de altura na parede oposta da baía, a onda mais alta da qual existe registro na história moderna. E todo o processo ocorreu em questão de minutos desde o início do deslizamento. Não houve aviso possível. As geleiras que o aquecimento global está desestabilizando nos fiordes da Groenlândia, Alasca e Patagônia representam uma fonte emergente de tsunamis locais desse tipo. As enseadas e canais nos quais essas geleiras terminam são frequentemente zonas de pesca e turismo, e em alguns casos de comunidades costeiras permanentes, sem nenhum sistema de alerta precoce específico para o risco de desprendimentos glaciais. O mar Mediterrâneo não aparece nos imaginários populares dos mares perigosos. É um mar interior, relativamente calmo em comparação com os oceanos abertos, com uma profundidade média de apenas 1.500 metros e sem a ondulação extrema do Pacífico ou do Atlântico Sul. E, no entanto, foi o cenário de um dos corredores de migração mais mortais do mundo nas últimas décadas. Entre 2014 e 2024, mais de 30.000 pessoas morreram ou desapareceram tentando cruzar o Mediterrâneo em embarcações precárias a partir das costas da Líbia, Tunísia, Turquia e outros países do norte da África e do Oriente Médio. Esses números, compilados pelo projeto Missing Migrants da Organização Internacional para as Migrações, são necessariamente incompletos. Muitas embarcações afundaram sem testemunhas e sem que ninguém informasse sobre sua partida. As condições oceânicas do Mediterrâneo apresentam perigos reais para embarcações pequenas e sobrecarregadas. Os sistemas de alta pressão que geram calmaria
podem virar em poucas horas para o Mistral no norte, o Sirocco procedente do Saara no sul ou a Tramontana no nordeste. Ventos que podem superar os 100 km por hora e gerar ondas de vários metros em questão de horas. As correntes do Estreito da Sicília e do Canal de Creta têm características particulares que podem surpreender até mesmo navegadores experientes. Mas o perigo predominante não é oceânico, e sim estrutural. Embarcações sem sistemas de navegação funcionais, sem coletes salva-vidas suficientes, operadas por pessoas sem treinamento marítimo, carregadas com o dobro ou o triplo de sua capacidade, em travessias que tentam cobrir dezenas ou centenas de quilômetros de mar aberto. O Mediterrâneo, nesse contexto, é perigoso pelo que se exige dele, não apenas pelo que ele é. Os lugares descritos neste percurso não são comparáveis entre si com uma escala única. A Fossa das Marianas é perigosa por sua profundidade e pressão. O Cabo Horn, pela energia física de seu ambiente. O Mar de Coral, pelo processo silencioso de sua degradação. O Mediterrâneo, pelas condições em que certos seres humanos o atravessam. A Grande Mancha de Lixo, pelo que acumula e pelo que esse acúmulo faz com o tempo. O que o inventário revela é que o oceano é perigoso de maneiras distintas, segundo de onde se olha para ele e com que escala temporal se mede. Alguns de seus perigos atuam em segundos, como as correntes de retorno ou as explosões vulcânicas submarinas. Outros atuam em décadas, como a expansão das zonas hipóxicas ou a acidificação por absorção de CO2. Outros atuam em milênios, como os ciclos da circulação termoalina. O oceano absorve atualmente aproximadamente 30% do dióxido de carbono emitido pela atividade humana e cerca de 93% do calor adicional retido pela atmosfera como consequência do efeito estufa. Essas capacidades de absorção o convertem no principal regulador do clima planetário, mas tem um preço. O CO2 dissolvido na água marinha forma ácido carbônico, o que reduz o pH do oceano. Desde a Revolução Industrial, o pH médio do oceano baixou de 8,2 para 8,1, o que representa um aumento da acidez de 26%, dado o caráter logarítmico da escala. Os organismos que constroem seus esqueletos ou conchas a partir de carbonato de cálcio, que incluem os corais, os moluscos, os equinodermos e o fitoplâncton calcário que forma a base de numerosas cadeias alimentares, sofrem dificuldades crescentes para calcificar em água mais ácida. Os pterópodes, pequenos moluscos pelágicos que são o alimento de bacalhaus, salmões e baleias nos oceanos polares, já mostram em algumas regiões do Ártico e do Antártico dissolução ativa de suas conchas em condições de campo, não apenas em laboratório. O perigo da acidificação não é o de uma ameaça aguda e localizada, mas o de uma transformação lenta e global, que modifica as condições de base sobre as quais se constroem todos os demais sistemas do oceano. E depois estão os perigos que ainda não têm nome porque ainda não são compreendidos. Os sons de origem incerta no fundo do Pacífico, os sinais sísmicos com periodicidade circadiana no Índico, as crateras do Mar de Barents formadas por liberações de gás, cuja frequência e intensidade futuras não podem ser previstas, as migrações de fauna profunda que os sistemas de monitoramento registram sem compreender completamente suas causas. O oceano tem 3.682 metros de profundidade média. Tem 361 milhões de quilômetros quadrados de superfície. Tem uma idade de mais de 4.000 milhões de anos. E a maior parte do que contém, do que faz e do que fez, permanece fora do alcance dos instrumentos que existem para medi-lo. As zonas perigosas que este percurso documentou são as que já se conhecem. O catálogo das que ainda não se conhecem está, por definição, em branco.